sabe? Hoje me contaram uma piada, mas era uma piada tão engraçada que eu quase explodi de tanto rir. Uma piada com um humor refinado, uma ironia sutil, uma coisa impressionante. Vou contar, era assim. Uma mulher bomba. Ela entrou no supermercado e explodiu. Agora, não precisa dizer que era uma mulher bomba, não é? Isso é completamente redundante, era só dizer uma mulher entrou no supermercado e explodiu. Mulher é bomba. Tá implícito isso. Todas são. Não é boa a piada? Sutil, né? Eu rolei de rir. Literalmente eu rolei pelo chão. Fui rolando até o jardim da casa. Eu rolei até a lama do jardim arrumado, rolei até a terra molhada. Tinha chovido naquele dia, depois de quase 2 meses nessa cidade poluída, sem chuva. Eu rolei pela lama e as unhas que eu tinha feito na terça-feira passada pra nunca mais roer, nunca mais. Elas foram sendo fincadas na terra molhada, até os braços arderem, estão pra dentro da terra, e os cabelos emaranhados, já medusados, corroídos pela lama do canteiro arrumado, e a cara no solo, na terra, no chão. Eu gritei, de tanto que eu ri. O riso virou aquele grito dentro da terra, o grito da mulher explodida com terra no meio dos dentes, com terra dilatando as pupilas na noite do centro da terra. E eu ia em viagem contínua, a cabeça nascendo pra dentro da mãe, essa mãe terra colhendo bocas e gritos meus, a mulher explodida e órfã de mãe. Aí me passou um pensamento na cabeça, um pensamentozinho pela minha cabeça, minha imaginação de adolescente que se imagina famosa, e me perguntam no programa matinal para mulheres da TV: o que você acha da condição feminina hoje em dia? A mulher, na sua opinião, vai dominar o mundo? Não. Eu respondi: não vai. Não vai. A energia do mundo vai ser feminina. Porque a energia feminina é aquela que consegue tomar o café da manhã lendo o jornal, enquanto ao mesmo tempo aqui agora bate a gemada de um filho amarrando o sapato de um outro. Depois eu achei boba a entrevista e vi no cinema da minha imaginação de adolescente que quer ser famosa os créditos do programa matinal para mulheres subindo como fumaça de fogueira indígena na minha tela de TV em preto e branco da cozinha, que eu uso para ver TV domingo à noite enquanto eu esquento a lasanha, faço a lista da feira e ponho um nome no uniforme do meu filho, porque amanhã é segunda, os créditos subindo e meu sorriso desmilinguindo frente à apresentadora oxigenada de TV que ela conversa com um tucano de pelúcia, como se ele fosse sei lá. Os créditos subindo, meu sorriso descendo e de repente o barulho ensurdecedor da explosão. Tá implícito isso. A mulher, a explosão, e tudo pelos ares. Nós somos assim. Múltiplas explosões de gozo em horários matinais especialmente reservados para nós, para que possamos copiar nossas receitas nos cadernos de capa dura engordurada numa manhã de domingo, numa cidade que não chove mais. Comendo pó. Comendo terra molhada no jardim arrumado. E explodindo. De tanto rir. Meu nome é Isabel Teixeira, eu sou atriz, dramaturga, diretora, produtora e tenho 46 anos, vou fazer 47 e faço teatro desde os 10 anos.
fiz a Escola de Arte Dramática na USP, na IAD. Então essa é a minha formação de base. Eu fiz para vocês hoje um trechinho de uma peça que estreou no ano de 2008 e essa peça se chama Rainhas, duas atrizes em busca de um coração. Eu escolhi essa peça porque tem um fator muito interessante em relação à construção dessa personagem. Essa peça foi um marco na minha vida, porque foi uma peça que eu produzi e foi uma peça que eu escrevi junto com as minhas parceiras, a diretora Cibele Forjais e minha grande amiga, grande atriz, que fazia comigo a peça, Georgette Fadel. Essa peça surgiu de um desejo de fazer Mary Stuart, que é uma peça do Schiller, traduzida lindamente pelo Manuel Bandeira, nosso grande, maior poeta brasileiro. Ele traduziu, eu li essa tradução e achei a peça incrível. São 16 personagens, muita coisa acontece. Essa peça acontece na era elisabetana, em 1600 e tralalá, e é uma disputa entre duas rainhas, entre duas mulheres, Mary Stuart e Elizabeth. Sendo que Elizabeth era a rainha da Inglaterra, agora essa rainha que está na Inglaterra, ela também está aí há muito tempo, mas a Elizabeth I foi esta que está na peça do Schiller, traduzida para o português pelo Manuel Bandeira, e teve uma parte da vida dela muito marcante, porque ela tinha uma prima afastada, rainha da Escócia, mas também tinha sido rainha da França, que era Mary Stuart, e que era uma ameaça para o trono da Elizabeth. E a Elizabeth prende a Mary Stuart numa torre chiquérrima, mas prende ela numa torre e fica a vida inteira, mato no mato, até que ela decide matar a Mary Stuart, e a Mary Stuart cortam a cabeça da Mary Stuart por ordem da Elizabeth, e dizem que não acertaram de primeira o pescoço dela, então ela agonizou para morrer, e a Elizabeth I sofre muito, a vida inteira que ela viveu muito, ela sofre muito com essa mancha na vida dela, de ter matado uma prima irmã. Bom, essa é a história. Nós resolvemos fazer essa peça adaptando o texto do Manuel Bandeira para hoje, com duas atrizes. Uma peça que tinha 16 personagens, nós escrevemos, reescrevemos, nos inspiramos no Schiller e escrevemos Rainhas, duas atrizes em busca de um coração. O meu texto está assim, porque era um texto que eu usava em cena. Por quê? E é isso que eu queria, era onde eu queria chegar para contar para vocês. As personagens, eu fazia a Mary Stuart, o que eu mostrei para vocês é um trecho da Mary Stuart, enquanto ela não é Mary Stuart ainda. As personagens, eu e Georgette, chegávamos como Isabel e Georgette, no teatro com o público. Ainda brincávamos que chegávamos atrasadas para fazer a peça. E nós íamos nos trocando, muito aos poucos, durante uma preparação para fazer a peça. Então a personagem da Mary Stuart, representada por esse casaco gigantesco, lindo, feito pela Simone Mina, que era a nossa cenógrafa e figurinista, a Mary Stuart e a Elizabeth iam se montando como rainhas, pela roupa, mas também o personagem ia vindo. O trecho que eu fiz para vocês se chama Mulher Bomba, e é um trecho onde eu ainda não sou Mary Stuart, mas eu estou me preparando para ser. A Mary Stuart tinha muitos grampos na cabeça, o cabelo dela era todo preso, e ela já estava se paramentando para virar Mary Stuart, mas ainda não tinha chegado lá. E nós nos perguntávamos, quando escrevíamos o texto, enquanto escrevíamos o texto, o que essas duas rainhas têm a ver com a gente? Onde é que está o nosso coração de hoje, de agora, nessa história? E esse texto, A Mulher Bomba, é um texto de minha autoria, que a gente, depois a Cibele Forjais me ajudou a cortar, a Georgette também, mas ele é um fluxo de pensamento meu, que penso, e eu coloquei muito do meu cotidiano. Como era uma primeira parte do espetáculo, o personagem Mary Stuart e
a Isabel, mas que já era uma personagem, ainda não estão totalmente fundidas. Então, no começo do espetáculo era a personagem Isabel que vai se transformando em Mary Stuart. E esse texto da Mulher Bomba é bem aqui no meiozinho, antes dela virar Mary Stuart e ir para o objetivo da peça, que é o embate entre Elizabeth e Mary Stuart, que, título de curiosidade, na história real, parece que elas nunca se viram, elas nunca se encontraram. Então uma imaginava a outra, né? Então quando você imagina uma coisa e não vê, você aumenta essa coisa. E no nosso espetáculo, assim como na peça original do Schiller, tem uma cena maravilhosa, que foi a cena que me pegou nesse texto, que é a cena do encontro das duas, que é maravilhoso. Então fica um convite para vocês também lerem a tradução do grande poeta Manuel Bandeira da peça do Schiller, Mary Stuart, e aproveitem e deem uma boa lida no Manuel Bandeira, porque vale a pena conhecer esse poeta tradutor maravilhoso da nossa cultura tão rica.